Graça e paz do Senhor Jesus para você, para sua família, para todos os propósitos da sua vida, que o Senhor te abençoe poderosamente. Eu quero meditar com você hoje na nossa pastoral, no texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Acompanhe a leitura desse texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus, texto bastante conhecido nosso, um episódio em que os discípulos passam com o mestre em um forte vendaval, ao atravessarem de uma cidade para outra, e ali estavam eles, e o barco já à noite, quase perecendo. Um detalhe importante, no meio dessa tempestade, no meio desse vendaval, Jesus estava dormindo. Jesus dormia. E os discípulos desesperados, sem saber o que fazer, talvez cada um dava uma opinião, talvez cada um falava de sua própria experiência, talvez cada um dizia: vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito. E quando nada deu certo, eles recorreram ao mestre. Porém, eles recorreram ao mestre fazendo uma pergunta, no mínimo curiosa. Eles perguntaram ao mestre: não te importa que morramos? Não te importa que pereçamos? E eu pergunto para você nesse dia: Deus se importa? Geralmente o que acontece com o ser humano é que o ser humano, depois de todas as suas expectativas frustradas, depois de todos os seus recursos esgotados, ao se voltar para Deus, ele se volta para Deus com esse tipo de questionamento: não te importas conosco? Será que Deus não se importa com a gente? Hoje vivemos um momento difícil no Brasil e no mundo, um momento de pandemia, e que talvez muitas pessoas se perguntam: será que Deus não vai dar um basta nessa situação? Será que Deus não se importa com a gente? Será que Deus abandonou a gente? Talvez o nosso questionamento seja o mesmo questionamento dos discípulos. Os discípulos, quando recorreram ao mestre, recorreram com um questionamento, perguntando se Jesus não se importava com eles. Talvez porque Jesus estivesse dormindo num momento de vendaval, tempestade. Talvez a impressão que temos é que Deus está dormindo nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Talvez a impressão que temos é que Deus não está no controle da situação, é que Deus não está cuidando de nós. Talvez a impressão que você tem é que Deus te abandonou. E eu quero dizer para você, hoje aqui nesse dia, Deus jamais te abandona. Deus jamais se esquece de nós. Deus não desiste de nós. E os discípulos, ao recorrerem ao mestre e acordá-lo, o mestre prontamente se levanta e dá uma ordem, aquele vendaval, aquela ventania, aquela tempestade, e eles acalmam-se, e eles param, e eles tomam seu lugar. A voz do mestre, a tempestade se acalmou. E Jesus, após ter cuidado dos seus discípulos, após ter acalmado a tempestade, após ter mostrado para eles o seu poder, o seu grande poder, Jesus provoca os seus discípulos e agora chega a hora do aprendizado, chega a hora da lição.
Chega a hora de aprender uma lição. O mestre permitiu que tudo aquilo acontecesse, que a tempestade quase afundasse o barco, mas o mestre estava no controle. Tanto ele estava no controle que ele estava dormindo, tudo estava sob controle. Estava tudo debaixo das mãos poderosas, possantes e potentes do mestre. Mas em todas as experiências da vida há algo pedagógico. Há momentos em que nós passamos por dificuldades na vida e que o objetivo de Deus é nos ensinar algo. E Jesus então faz uma pergunta aos seus discípulos. Após ter acalmado a tempestade, Jesus volta-se para os seus discípulos no versículo 40 e pergunta para eles: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Sabe, meus irmãos, diante de pandemias e situações difíceis da vida, o medo toma conta da gente. Medo da morte, medo da incerteza, medo do amanhã, medo do que pode acontecer, medo da surpresa, medo da enfermidade, medo de tudo, medo de todos. O medo toma conta de nós. Mas Jesus pergunta para você nessa manhã, nesse dia, nesse momento da sua vida, Jesus pergunta: por que você está com medo? A minha presença aqui basta. A minha presença na tua vida basta. A minha presença no barco basta. Por que você está com medo? Ainda não tem fé? Você diz ter fé, mas ainda não praticou a fé? Você diz ter fé, mas você ainda não põe a sua fé em prática? Eu estando no barco? Vocês estão me vendo. Eu estou junto com vocês e vocês simplesmente não praticam a fé. Vocês simplesmente não acreditam e não confiam que eu posso resolver as coisas. Aprenda a confiar no Senhor, aprenda a depender dEle e não se volte para Ele questionando-o se Ele te abandonou, questionando-o se Ele não se importa, porque com certeza o Mestre se importa com você, Ele te ama e Ele está cuidando de você. E esses momentos pelos quais você tem passado é um momento pedagógico, onde Deus quer te ensinar algo, Deus quer te ensinar a ser um homem de fé, a ser uma mulher de fé. E o versículo 41 encerra o texto dizendo: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus sempre nos surpreenderá. E diante do nosso apavoramento, por causa das circunstâncias e de vermos o poder de Deus agir, nós nos perguntaremos sempre uns aos outros: que Deus maravilhoso é esse? Apesar de o termos conosco todos os dias, cuidando de nós, nos abençoando e nos mostrando o seu poder. Que o Senhor abençoe poderosamente a sua vida e que eu e você aprendamos a confiar no Senhor e jamais questioná-lo nesse sentido. O Senhor não se importa conosco? Certamente Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Quero orar com você nesse momento. Pai querido e santo, obrigado por sua palavra. Ó Deus, que a tua palavra fale cada dia profundamente ao nosso coração e que nós entendamos que o Senhor, sim, se importa conosco. Faça-nos, ó Deus, aprender esta lição e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus, que o Senhor te abençoe rica e poderosamente.